Hoje eu resolvi preparar uma sobremesa daquelas de servir para a família no almoço de domingo. Eu vou fazer um delicioso morango de travessa com doce de leite. Como o creme que eu vou usar para fazer a base desse doce, ele precisa ser cozido, eu tenho que deixar todo o meu mise en place pronto. O meu doce de leite já foi cozido na panela de pressão por 35 minutos. Eu vou só abrir e misturar ele. Comer o doce de leite dessa maneira, para mim, é a melhor. Eu acho que ele fica com um sabor extraordinário. E eu gosto de cozinhar ele por 35 minutos porque ele também não fica tão escurinho e também não fica com aquele gostinho mais amargo. Então agora eu vou colocar ele numa travessinha e vou misturar. À medida que você mistura ele bem, ele fica mais cremoso. Fazendo dessa maneira, ele vai ficar na consistência perfeita para servir de cobertura para o doce. Quando ele sai da lata, ele fica mais firme. E se você mistura ele bem, ele fica bem cremoso. É esse o ponto correto. Se eu quisesse um ponto mais firme, como um brigadeiro, por exemplo, era só levar para a panela e deixar chegar no ponto. E olha só, uma simples mexida já deixa ele totalmente lisinho e cremoso. Isso aqui é uma delícia, eu já tô com vontade de lamber a mão, comer tudo aqui. Agora o próximo passo é preparar o morango. Eu vou deixar alguns inteiros para fazer a decoração e outros eu vou picar porque eles vão fazer parte desse recheio. Olha que lindo esses morangos que eu tenho hoje. Eu vou cortar alguns agora. É bom você cortar os morangos desse jeitinho que eu tô cortando, bem picadinho, porque como esse é um doce de travessa, de retirar com a colher, quanto menos pedaços grandes a gente tiver aqui no meio, melhor vai ser. Quanto mais maduro o seu morango estiver, mais docinha vai ficar a sua sobremesa. Os meus estão bem vermelhinhos, o cheiro deles chega a ser até mais doce. Já vou deixar de fora esses moranguinhos com o cabinho para fazer a decoração. Como os morangos vão ficar no meio do recheio, eu quero dar aquela indicação de que lá dentro da sobremesa também tem morango. Então esses bonitões vão ficar em cima do doce de leite, mas como um detalhe. Pronto, morangos cortadinhos. Agora é só colocar eles na travessa e já deixar reservado aqui ao lado. Com o doce de leite já pronto e os morangos cortadinhos, agora chegou a hora de fazer o creme desse morango de travessa. Esse creme ele é doce, suave e muito gostoso. Eu tô usando 2 medidas da lata de leite condensado em leite integral. Para adoçar o creme, eu vou usar uma lata de leite condensado. Além de trazer o docinho, ele também vai trazer uma cremosidade incrível. Não pode ficar nada para trás. Já pode dar uma mexidinha para homogeneizar o leite com leite condensado antes de acrescentar o amido. Para deixar esse creme bem firme, o meu agente espessante é o amido de milho. Eu vou acrescentar com leite ainda frio 2 colheres de sopa. 1, 2. É importante você fazer essa etapa da receita com o leite frio. Se você aquecer e colocar o amido de milho para misturar, vai empelotar tudo. Então, sempre que você for trabalhar com amido, é importante diluir ele no líquido frio, seja ele qual for. Água, leite, vinho, caldo, o que você estiver usando. Mas é importante que esteja frio. Mexer nessa hora é super importante para que você também desmanche as bolinhas. Afinal, o amido cai aqui, dá uma empelotadinha, mas é fácil de recuperar. O último ingrediente para acrescentar aqui é a baunilha. Hoje eu vou usar uma baunilha em pó. Uma colherzinha de café já é o suficiente. Esse extrato de baunilha em pó pode ser substituído pelo seu extrato líquido ou até mesmo as sementinhas. Eu vou usar esse aqui para variar hoje na receita. Para incorporar com mais facilidade, eu vou usar um fouet. Agora eu vou ligar o fogo,
deixar aquecer em fogo alto e depois baixar até ficar um fogo brando. Você vai deixar o seu creme aquecer no fogo alto até ele começar a soltar uma fumacinha. A hora que isso acontecer, você vai baixar o fogo e vai cozinhando lentamente, mexendo para que não fique pelotinhas e o creme não queime. É importante que a textura dele fique bem lisinha. Agora é só esperar aquecer. O amido de milho começa a cozinhar e trazer mais consistência para esse creme. A gente vai deixar ele chegar numa consistência de mingau, nem tão purê e nem tão líquido. Olha só como ele já mudou de textura e aspecto, tá bem mais cremosinho. Você vai notar que à medida que seu creme engrossa, as bolhas vão indo embora. Você vai ver que ele vai ficar super lisinho no fim. É bom você ir passando o batedor de arame ou a espátula na lateral da panela para tirar esse resíduozinho que fica para ele não secar. Quando o creme chegar nessa consistência, já pode desligar o fogo. Depois de frio, você vai ver que ele pode endurecer um pouco, vai ficar super gostoso. Outro agente espessante que você também poderia usar para fazer essa sobremesa é a gelatina. Mas particularmente eu gosto do amido de milho porque ele traz uma cremosidade sem dar tanta firmeza quanto a gelatina. Vou tirar da fonte de calor e mexer um pouco. Esse creme pode ser a base de várias receitas. Você pode fazer uma torta e usar esse creme, fazer até mesmo um pudim ou servir como um mingauzinho. Eu gosto de fazer esse tipo de sobremesa, versátil e que combina com tudo. Veja que eu tirei da fonte de calor a panela e vou continuar mexendo até essa fumacinha diminuir. Isso ajuda a fazer o seu creme esfriar um pouco mais rápido. Enquanto o meu creme termina de amornar, eu vou preparar o leite para banhar os biscoitos. Eu estou usando o biscoito champanhe e eu vou dar um toque de ousadia nesse banho dele e vou colocar um pouquinho de rum misturado com o leite. E vou acrescentar o equivalente a 2 colheres de sopa de rum. Você também pode usar um licor da sua preferência como um controle. Com o leite temperado, meu creme morno, morango cortado, agora eu vou fazer a montagem desse doce. Eu vou começar a fazer uma camada com o creme. Na sequência eu vou acrescentar os biscoitos banhados e depois o morango. Eu quero que o morango fique em contato com o biscoito para passar bastante sabor. E como ele também tende a soltar os líquidos, vai deixar esse biscoito ainda mais banhadinho e gostoso. E aí por cima vou colocar mais do creme e finalizar com biscoito doce de leite. Fica muito gostoso. Eu vou usar essa taça bonita para fazer a montagem. Vou colocar umas 3 conchas embaixo. Eu gosto sempre de usar uma taça bem bonita. Você pode fazer mini porções usando copinhos. Pronto. Com uma camada de creme pronta, agora sim eu vou colocar os biscoitos. Eu dou preferência para usar o biscoito champanhe porque ele é um biscoito super delicado. Assim que você umedece ele no leite, ele já vai ficando bem molhadinho e fica pronto para consumir. Escorre o excesso de leite e vai acomodando ao lado. Depois a gente preenche os espaços vazios. E eu também gosto do biscoito champanhe quando ele tem esse açuquinha em cima. Camada de biscoito pronta, agora eu vou colocar os morangos. Eu não coloquei açúcar nem nada. Eu simplesmente lavei, sequei e cortei eles bem picadinhos. Espalhe eles bem por cima dos biscoitos. Esse morango tá muito madurinho. Outra fruta que você pode usar para fazer essa sobremesa é a manga. Fica delicioso. Você pode fazer um de cada cor que a sua mesa vai ficar linda. Agora, por cima, é só colocar um pouco mais do creme. À medida que o creme esfria, ele vai ficando mais firme. Então você só dá uma mexidinha assim na hora de fazer sua montagem.
Coloca bastante desse creme por cima, isso fica muito gostoso. Essa sobremesa é extremamente deliciosa geladinha. É sempre o maior sucesso quando eu faço esse doce, nunca sobra. Com a última camada do creme pronta em cima dos morangos, agora chegou a hora de banhar um pouco mais de biscoito, colocar por cima, para depois finalizar com doce de leite. Eu já falei para você que esse creme é super versátil. Se você quiser saborizar ele com cacau, por exemplo, é só você colocar achocolatado no leite e banhar os biscoitos também assim. Fica delicioso e vira uma travessa de chocolate. Para preencher os cantinhos que ficaram faltando, eu vou cortar o biscoito champanhe na mão e encaixar aqui. Você tá vendo que essa é uma sobremesa muito fácil de fazer. É aquele tipo de doce que, se você é convidado de última hora, sempre dá tempo de ficar pronto. Com o último biscoito encaixado aqui, agora sim eu vou colocar a camada de doce de leite. Dá só mais uma mexidinha, só para ele ficar bem lisinho. E agora coloca por cima. Espalha com bastante delicadeza para você não sair arrastando o biscoito para todo lado. Esse doce nem ficou pronto e eu já tô com água na boca para comer essa sobremesa. É importante você ir colocando o doce de leite aos poucos, assim como eu tô fazendo, para que a camada superior fique assim, super uniforme. Por cima eu vou colocar aqueles morangos inteiros, só que eu vou fazer um corte bem bonitinho. Eu vou colocar eles em leque, assim fica super delicado. Quanto mais morangos você tiver para fazer a sua finalização, melhor ainda. Agora é só levar para a geladeira e deixar ele firmar. Olha que lindo que ficou essa sobremesa de morango de travessa com doce de leite. Agora eu vou cobrir com papel filme e levar para a geladeira. Passadas 2 horas, meu creme já tá firme e a sobremesa tá linda, olha só. Olha a cremosidade dessa sobremesa. Isso aqui tá com uma cara ótima, o cheiro tá delicioso e eu não vejo a hora de comer. Eu aposto que você ficou morrendo de vontade de fazer essa sobremesa. Então, mãos à obra, bora pra cozinha fazer esse doce gostoso. Olha só esses pedacinhos de morango no meio desse creme, que delícia! O doce de leite é o toque especial dessa sobremesa. Essa combinação do creme com morango ficou perfeita.